Bom dia, bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no campo. E você vai ver daqui a pouco. Antes do envio das aves para o abatedouro, o produtor deve realizar um manejo pré-abate. O objetivo é que os animais cheguem saudáveis aos frigoríficos. O avicultor deve realizar diversas etapas na granja. Uma delas é o jejum das aves. Como fazer um bom gerenciamento de controle de plantas daninhas dentro de uma propriedade? Nós temos dentro da propriedade vários pastos em vários níveis de degradação, ou seja, eu tenho diferentes tipos de plantas daninhas e diferentes tipos de controle. Desperdício de alimentos. O mundo sabe bem o que é isso. Só para se ter uma ideia, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2019, os consumidores jogaram fora quase 1 bilhão de toneladas de alimentos. A Beth quer se manter saudável. Ela treina 3 vezes na semana e consome a carne suína após realizar os exercícios. Com o crescimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, a Embrapa desenvolveu uma nova versão de uma ferramenta online que dá acesso aos dados da pegada de carbono de diversos produtos agropecuários em nível municipal em todo o Brasil. Por exemplo, você pega Favacho, Herdade, Bela Cruz, né? JB, esse sangue antigo, a vida inteira deram marcha picada. Então eu falo, gente, não existe sangue de batida e sangue de picada. Tem sangue de marcha, né? No sudoeste do estado de São Paulo, o passar do tempo mudou paisagens e transformou incerteza em produtividade. O que antes era um cenário de seca, hoje é sinônimo de produção de alimentos. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. E eu, Jaqueline Silva, te convido para me acompanhar nesta jornada pelo mundo agro. Toda semana trazemos grandes iniciativas que acontecem por todo o país. E começando o programa de hoje, vamos conferir como é feito o manejo pré-abate numa granja de aves. O jejum de alimentos sólidos, a movimentação das aves e uma boa hidratação são fundamentais para o processo. Antes do envio das aves para o abatedouro, o produtor deve realizar um manejo pré-abate. O objetivo é que os animais cheguem saudáveis aos frigoríficos. O avicultor deve realizar diversas etapas na granja. Uma delas é o jejum das aves. Ele se inicia a partir do momento que o produtor recebe o horário do corte de ração, tá? Então ele vai preparar o aviário e as aves para serem enviadas para o abatedouro, tá? Inicialmente, ele vai fazer o corte de ração parcial, tá? Para que a gente atenda o tempo de jejum, que são as 12 horas, né? Perante a legislação, para atender o bem-estar animal. Já vem a programação, manda pra gente, né? E daí tu faz esse tal de corte parcial, que interrompe, né, em 2 partes o corte, né, da ração. Sai, vamos supor, ali é uma parte de aves que tu faz um jejum, aí a outra que vai sair por último, ela continua comendo para atender o pedido para não ficar por causa do jejum, né? Senão ela fica muito tempo sem se alimentar. O horário do corte da ração é determinado pela integradora. O produtor deve seguir à risca. Como que esse corte de ração é feito? Tá? Ele consiste, primeiramente, em fazer o jejum parcial. Por quê? No caso do Jardim da Labrida aqui, ele está em torno de 200 quilômetros do abatedouro. Então a gente precisa fazer esse jejum parcial para que ele atenda o tempo de jejum no abatedouro.
O jejum é de ração, a água é à vontade. Além disso, as aves precisam se movimentar. Se o produtor não tiver com a vazão adequada, ou se ele não se atentar em perceber se realmente tem água no bebedouro, para fazer a movimentação das aves, pode gerar um problema também, tá? Porque é sempre associado, a movimentação das aves com o jejum, ela está associada com o consumo de água, tá? Para que a ave consiga excretar as fezes do intestino. A movimentação é simples, mas deve ser feita com cuidado. É que as aves não podem se assustar. Não assustar muito frango na hora que a gente passa, que mexe com ele, que geralmente é no manejo, Então ali que frango geralmente ele se risca, ele se assusta, começa a pular um por cima do outro, onde que vai riscando, Se o produtor fizer algum erro de manejo durante o pré-abate, principalmente na movimentação das aves, a gente pode ter problema com o reto cheio, que é a víscera cheia, no abatedouro. Pode ter problema com dermatose, dermatite, tá? Que são lesões de pele que influenciam bastante no aproveitamento da carcaça do frango, tá? No abatedouro. O jejum das aves não deve ultrapassar 12 horas. Caso o produtor não realize o procedimento corretamente, pode haver uma condenação das aves no abatedouro, ou seja, perder a ave. Isso é ruim para o produtor e para a integradora. O que poderia ser essa condenação? Principalmente reto cheio ou papo cheio, tá? Que são a víscera cheia ou papo cheio, com a ração. Tá? Então, no momento que ela entra no abate, as máquinas vão acabar rompendo o intestino e vai acabar contaminando carcaças ali do lado, tá? Então tem essa questão aí de contaminação, tá? Principalmente contaminação fecal, no abatedouro. Durante a apanha, as aves tendem a ficar um pouco mais agitadas, mas para isso há processos que minimizam esse estresse delas, né, João? Sim. Durante o jejum pré-abate, tá? É importante principalmente que o produtor se atente com a questão da intensidade luminosa, tá? A gente não pode ter nenhum tipo de aumento brusco na iluminação, tá? Porque senão vai acabar estressando as aves, elas podem se riscar, pode gerar ali problema com a questão da carcaça, A dica é manter as cortinas fechadas para diminuir o estresse. A má qualidade de carcaça também pode comprometer o abate. A qualidade de carcaça é importantíssima, porque no caso da nossa unidade a gente produz frango inteiro, então o frango com dermatose, com problema de carcaça, ele não pode ser aproveitado para esse tipo de produto, Ele acaba indo para o corte, frango em cortes, Então a qualidade de carcaça é essencial para o aproveitamento no abatedouro. Após a movimentação das aves, a próxima etapa é a preparação do aviário para a apanha. Os comedouros e bebedouros devem ser suspensos até o final do carregamento. Então tem que ser um manejo calmo, de preferência quando for erguer as linhas de comedouro e bebedouro, tem que ser um procedimento com calma, bem feito, sob controle, porque senão ele pode gerar muito estresse nas aves, tá? Pode gerar um amontoamento de aves, tá, em determinado canto do galpão, em algum ponto. Isso aí pode gerar, em alguns casos críticos, até mortalidade, tá? Então, assim, o procedimento em si ele é simples, porém tem que ser bem feito, porque senão pode gerar problemas. Durante a apanha, deve-se respeitar ao máximo o bem-estar animal. Dentro do aviário, os canos de carregamento são baixados cuidadosamente. É onde que vai os canos no chão, E é onde correm as caixas em cima. Chega o caminhão, desce as caixas, Onde vão os frangos. E daí existe um cano que vai no chão, no aviário, onde que corre as caixas em cima, porque senão não tem como transportar, É muito pesado, então faz uma quantia de pilhas de caixa e vai escorregando em cima desses canos, E até o caminhão. Mas antes, o caminhão passa por uma desinfecção. É uma maneira de garantir que nenhuma contaminação entre na granja. Então, primeiramente ele vai entrar
ele vai passar pelo arco de desinfecção, né? Vai fazer a desinfecção de todo o veículo, né? Caminhão, caixas, né? Ele vai se posicionar na lateral do aviário. O produtor já vai ter posicionado os canos de carregamento, tá? E em seguida a equipe chega e começa a descarregar as caixas e jogá-las para dentro do galpão. Aí lá tem eles chamam de rampa, que é uma esteirinha que leva para cima do caminhão. E daí a equipe vai empilhando as caixas no caminhão onde que vai para o abatedor. Então as aves são colocadas na caixa, tá? De acordo com o peso médio delas vão ser colocadas, um exemplo, 6, 8, 9 aves por caixa, vai ser de acordo com o peso médio delas, certo? Então a equipe de apanha faz esse procedimento, coloca elas dentro da caixa, a caixa é fechada, eles fazem um empilhamento, né? E retornam ela para o caminhão para serem carregadas. A apanha das aves geralmente é feita nas horas mais frescas do dia. A partir do momento que as aves são carregadas e estão no caminhão, tá? O produtor faz a molha, tá? Que é o famoso molha-frango, tá? No caso da nossa unidade ele é feito, tá? E auxilia na questão do bem-estar das aves, né? Então, a partir do momento que o caminhão é molhado e ele está em movimentação, ele auxilia na refrigeração das aves. Para o avicultor, ver as aves dentro do caminhão é um momento de realização, o resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. Orgulho porque foi mais um lote, né? E torcendo que dê tudo certo, né? Você vê quantos cuidados os avicultores devem ter para evitar qualquer tipo de contaminação no abate dos animais. E agora vamos falar sobre plantas daninhas. Elas nascem de forma espontânea e podem interferir negativamente na agricultura. Vamos conferir como é feito o gerenciamento e o controle das plantas daninhas em uma propriedade rural. O gerenciamento de plantas daninhas dentro de uma propriedade é uma atividade viva, que a todo momento nós temos que realizar as mudanças necessárias. Quando nós chegamos num pasto, nós vamos olhar de forma geral o seu percentual de infestação e vamos atribuir o percentual de cada planta invasora. Eu vou identificar qual é a minha planta daninha, qual que é a modalidade de aplicação e quando que eu vou realizar a aplicação. Então, nós podemos ter pastos mais infestados e menos infestados. Quando eu realizo essa categorização das áreas de pastagem, eu tenho um mapeamento de toda a fazenda. Eu vou ter as prioridades de onde começar uma aplicação nas áreas que tem mais capim, que tenham maior capacidade de recuperação. Essas áreas eu vou atuar primeiro, antes daquelas áreas mais infestadas com plantas duras, mais degradadas. E hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, no auge da seca. E hoje nós olhamos o pasto que ainda tem perfilhamento. Quando nós pensamos em áreas degradadas, de baixa fertilidade, onde o bioma está se regenerando, nós vamos notar áreas com pouca ou muito baixo estande de capim e muita infestação de planta daninha, como nós podemos mostrar aqui ao lado. Como fazer um bom gerenciamento de controle de plantas daninhas dentro de uma propriedade? Nós temos dentro da propriedade vários pastos em vários níveis de degradação, ou seja, eu tenho diferentes tipos de plantas daninhas e diferentes tipos de controle. Tenho plantas que são controladas via foliar, área total tratorizada, plantas de fácil controle, exemplo, guanchumas, açapeixe, malvas. E também tenho em pastos que estejam com uma degradação mais avançada. Quanto mais o pecuarista demore para intervir numa área de pastagem, deixando que aquelas plantas de fácil controle evoluam para plantas de mais difícil controle e deixar o bioma se regenerar, maior é o custo para trazer ela para a fase produtiva. Então, quanto mais cedo você agir, controlar as plantas daninhas de fácil controle, manter a pastagem produtiva, é mais econômico do que deixar a pastagem se degradar. E quando nós não temos um planejamento, um gerenciamento de controle de plantas daninhas, o que acontece com uma área de pastagem? Ela aumenta
a sua infestação, passando de plantas anuais, bianuais, seguindo para plantas de difícil controle, até ela se regenerar como o bioma da área. Então essa área vai juquirar e vai ter que novamente ser reformada, ser corrigida, ser adubada e depois entrar no processo de formação com semente, com todo o custo dessas operações. Então, o gerenciamento e o planejamento de controle de plantas daninhas garante que eu tenha uma longevidade na minha área de pastagem, junto com as boas práticas de manejo da área e que eu dê condições para o capim produzir de forma adequada. Nós temos, dentre os diferentes tipos de controle de plantas daninhas, o controle mecânico, que nós podemos citar roçadeira, podemos citar mata-broto, podemos citar rolo-faca. Esses controles são paliativos, mas também podem ser úteis no controle químico de plantas daninhas, porque quando eu tenho uma área que a planta está muito alta, que eu não consigo entrar com o trator para aplicar, eu utilizo da roçada ou do rolo-faca para manejar essa planta daninha e deixar ela num porte para uma boa aplicação e bem folhada. Então, a roçadeira passa a ser um material de manejo para realizar o controle químico de plantas daninhas. Quando nós pensamos em gerenciamento e controle de plantas daninhas, nós estamos pensando em recuperação de áreas. Então, vem a pergunta, né? Quando fazer e por que fazer? Nós já temos o levantamento da área, já temos todo o histórico de cada pasto. Nós vamos fazer a operação de forma mais assertiva possível. Nós vamos destacar os pastos de plantas de mais fácil controle, eliminar a mato-competição logo no início das águas e deixar que o pasto se recupere ao longo da estação chuvosa. Tenho pastos que eu vou entrar mais para o final, no início da seca? Sim. Quando eu vou realizar controle localizado, toco ou basal, eu já posso pensar em pastos que têm infestação de plantas mais duras e realização desse controle mais para o final das águas, não impactando, competindo com a aplicação foliar em áreas de mais fácil controle. Quando eu entro no final das águas ou começo das secas, eu faço um controle localizado, seja toco ou basal, deixando assim o pasto limpo para a próxima estação das chuvas, para ele comece a produzir bem e continue produzindo. E sempre após o controle das plantas daninhas, é recomendado ter a veda do pasto. Essa veda, esse período sem o pastejo do gado, dá condições para a gramínea se recuperar e para que nós possamos aplicar o manejo correto daquela forrageira. Então, sempre após o controle de plantas daninhas, vamos dar o período para que o pasto tenha sua recuperação. E quais são os passos seguintes após o controle das plantas daninhas? Na parte de intensificação da produção de pastagem. Eu posso pensar numa correção, numa adubação, numa melhor colheita através de uma divisão de pasto. Todos esses pontos vão ajudar a produzir mais e a colher melhor o capim. A gente viu como o gerenciamento das plantas daninhas permite a longevidade das áreas de pastagem e o crescimento sadio do capim. Então vale investir, né? E não perca no próximo bloco. Ainda segundo a ONU, 1/3 de todos os alimentos produzidos acaba como perda ou desperdício, o suficiente para sustentar mais de 2 bilhões de pessoas, o que representa 936 bilhões de dólares de custo para a economia global. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente que o Agro Nacional volta já. Estamos de volta com o Agro Nacional. E você vai ver daqui a pouco. A Embrapa desenvolveu uma nova versão de uma ferramenta online que dá acesso aos dados da pegada de carbono de diversos produtos agropecuários em nível municipal em todo o Brasil. O brasileiro joga fora cerca de 60 quilos de comida por ano, segundo dados da Embrapa.
Algumas medidas simples, como técnicas para aumentar o prazo de validade dos produtos, a conscientização das pessoas e o reaproveitamento de sobras, podem ajudar no combate ao desperdício de alimentos. Vamos conferir. Desperdício de alimentos. O mundo sabe bem o que é isso. Só para se ter uma ideia, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2019, os consumidores jogaram fora quase 1 bilhão de toneladas de alimentos, o equivalente a 17% de toda a comida que compraram. No mesmo ano, 690 bilhões de pessoas estavam subnutridas. Além desse contexto, mais de 30% das emissões totais de gases do efeito estufa têm origem no sistema alimentar. Números que assustam porque alimentos não consumidos representam um gasto de energia e de recursos que poderiam ser melhor aproveitados. Mas vem cá, como é que a gente resolve essa questão? Uma primeira coisa é reduzir o desperdício, aumentando a vida útil dos alimentos, para dar ao consumidor mais tempo e ao distribuidor mais tempo para que estes alimentos possam ser consumidos e vendidos. Então, esse aumento de vida útil se faz à base de soluções naturais, que não são químicas, que ajudam basicamente a alargar essa vida útil. A outra parte de também trabalhar em reutilizar as mermas. Não se pode reduzir tudo, então se tem capacidade com ingredientes biotecnológicos, tipo enzimáticos, fermentação, para reutilizar essas mermas. Ainda segundo a ONU, 1/3 de todos os alimentos produzidos acaba como perda ou desperdício, o suficiente para sustentar mais de 2 bilhões de pessoas, o que representa 936 bilhões de dólares de custo para a economia global. Medidas simples, como conscientizar as pessoas de que é seguro consumir alimentos até o término da data de validade, ajudam a impedir o descarte prematuro de alimentos. A redução desse desperdício, somada a uma logística inteligente de distribuição, é uma ótima estratégia para combater a fome no país. Você sabia que o Brasil é o 4º maior produtor de carne suína do mundo? E o consumo interno aumentou muito nos últimos tempos. Você vai ver agora como a carne de porco tem sido consumida cada vez mais por quem quer ficar em forma. Quando vamos ao mercado, vemos gôndolas cheias de produtos, dos mais saudáveis até os mais calóricos, variedades para todos os gostos. Na hora de escolher a carne, não é diferente. Há diversos cortes e tipos. Mas e se eu te contar que a carne suína tem sido opção para quem faz dieta, para quem quer ficar forte ou até mesmo emagrecer? A Beth quer se manter saudável. Ela treina 3 vezes na semana e consome a carne suína após realizar os exercícios. Eu treino há 9 anos e a carne suína ela contém bastante proteína e para o meu dia a dia ela é boa. E para mim é muito bom consumir a carne suína no dia a dia. E ela tem bastante proteína, né? Além disso, a carne suína possui diversos benefícios para a saúde. Ela é rica em proteína, né? Alto valor biológico, então é uma proteína que é de fácil absorção. Então, para quem quer fazer hipertrofia, para criança, que é importante, né, na fase de crescimento aí, esse consumo das proteínas. Ela é rica em zinco, em magnésio, em vitaminas do complexo B. Então, tem não só vitaminas, mas os minerais também, né? Que é o caso do zinco e do magnésio. E os macronutrientes aí que a gente entra com as proteínas. E também gorduras boas, né? Porque a gordura não é um vilão, ela desde que seja uma gordura boa e desde que a gente consuma ali numa quantidade adequada, as gorduras da carne de porco são gorduras boas. Tem a gordura saturada, que também tem o seu valor dentro do nosso organismo, mas também a gente tem outras gorduras, poliinsaturadas e as monoinsaturadas também. E como qualquer outro tipo de carne, há partes com mais ou menos gorduras. O importante é que o consumidor tenha opções para escolher o corte que mais gosta. A gente sabe que tem alguns cortes da carne suína que são mais calóricos,
mas é optar por ser, né, por esses cortes que tem um teor menor de gordura. E a gordura do porco, ela é muito fácil de ver, né? Diferente às vezes da carne bovina, que fica um pouco às vezes intramuscular, a do porco é bem nítida. Então é fácil de olhar ali no supermercado os cortes que tenham um teor maior ou um teor menor de gordura. Lombo, filé mignon, até mesmo a picanha suína possui uma camada de gordura bem menor que a carne bovina. Além disso, a proteína deve estar presente na dieta de toda pessoa. A proteína, ela vale mais ou menos de 20 a 30% da nossa dieta do dia, né? Então, assim, então, numa refeição, ela também tem que representar esse percentual. A gente calcula em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Mas tudo também depende do tipo de atividade física, né? Do tipo de... se a pessoa é um pouco mais sedentária, se ela pratica esporte, se ela é desportista, se ela é esportista, se ela é criança. Mas, no geral, a quantidade de proteína é mais ou menos essa. O que a gente fala? Mais ou menos uns 150 gramas de carne já pronta no prato, nas refeições, nas grandes refeições. E uma carne suína bem temperada faz toda a diferença. A versatilidade também é um dos pontos fortes da proteína. Sempre na carne de porco, a gente recomenda que coloque a gente sempre fala uma vinha d'alho, né? A base de vinho ali, pra gente fazer essa marinada. Como a carne de porco é uma carne muito neutra, ter um tempero um pouco mais carregado ali faz a diferença no sabor dela no final. Então a gente sempre fala para deixar marinando de um dia para o outro sob refrigeração, óbvio, né? Que pode ser no vinho, mas eu vou fazer para criança. Então a gente pode utilizar um suco de laranja, que é legal, né? Então sempre trazer um cítrico, só tomar cuidado com o abacaxi, porque o abacaxi, como ele tem uma substância que chama bromelina, ele acaba quebrando as proteínas e a carne fica um pouco amolecida. Mas trabalhar com bastante suco de laranja, eu gosto, limão siciliano, fica um tempero bem gostoso. A Beth já tem a preferência definida. A assada para mim é o melhor, né? Guisadinha, com verdura, ótimo, legumes, vegetais, né? Dá uma diferença na carne. A carne suína, ela é super nutritiva, né? Tem um custo bem menor, então ela substitui muito bem as outras carnes. E ainda aqui no Brasil a gente tem um pouco de preconceito em relação à carne suína, né? Mas em outros países, por exemplo, o Japão é um dos países que mais consome carne suína. A carne é uma ótima opção para o dia a dia, mas a pergunta que fica é: de que maneira você consome a carne suína? Conta pra gente! Pois é, a carne suína, que já foi associada de forma equivocada a problemas de saúde, agora é a queridinha das dietas. Uma proteína barata e segura para a sua saúde. Os consumidores estão buscando cada vez mais produtos que são produzidos de forma sustentável. E agora eles ganharam uma nova ferramenta, um método oferecido pela Embrapa que disponibiliza dados de pegada de carbono de vários produtos agropecuários no Brasil. Vamos conferir. Alguns consumidores se preocupam. Sim, se for parar para falar, eu penso na emissão de gás carbônico, sim. Mas agora, a gente consegue fazer alguma coisa a respeito por conta da nossa classe social? Muito difícil. Só o pessoal que tem poder aquisitivo consegue, né? Sim, tem uma preocupação. Seria bom ter uma preocupação com a sustentabilidade, né? Alimentos mais naturais, alimentos que não poluem tanto. A fabricação desses alimentos não polua tanto. Certeza. Não só eu, como toda a população, né? Cada vez estamos se preocupando mais, né? Até em benefício da nossa própria saúde, né? Com o crescimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, a Embrapa desenvolveu uma nova versão de uma ferramenta online que dá acesso aos dados da pegada de carbono de diversos produtos agropecuários em nível municipal em todo o Brasil. A nova versão do método, chamada de BR-Look 2.0, traz informações sobre a mudança do uso da terra, responsável por 66% das emissões de gás carbônico só em 2020. A pegada de carbono de um produto agropecuário, ela envolve vários processos. Então, o uso de fertilizantes, operações agrícolas, e um desses processos é a mudança de uso da terra. Então, essa ferramenta ela é específica para medir a mudança de uso da terra, que é um processo que ele pode responder por até 90% da pegada de carbono de um produto agrícola. Então, por isso que ela é muito importante. Na prática,
é a junção de dados sobre a pegada de carbono das principais culturas do país. A gente usa dados que a gente chama de secundários, a gente coleta dados ou de publicações, ou de relatórios, ou de outras bases de dados, como por exemplo o MapBiomas. A gente reúne esses dados e o que a gente fez de forma inédita, então, foi disponibilizar esses dados para 66 lavouras do Brasil. Então, você tinha perguntado, né, quais lavouras. Então, todas as lavouras que estão ali no IBGE, de soja, milho, trigo, arroz, feijão, abacaxi, melancia, a gente tem a pegada ali para cada uma dessas lavouras. E aí o produtor ele pode consultar para conhecer como que é essa pegada no município dele. A nova versão associou a agricultura à emissão de CO2 em 2019 por mudança no uso da terra. Do total emitido, 81% estão relacionadas às pastagens plantadas. Esses dados são solicitados na maioria dos protocolos internacionais de pegada de carbono. Com a ferramenta, é possível analisar o uso da terra no passado e a diferença de estoque de carbono entre o uso anterior e o atual. E detalhe, todo mundo, inclusive você e eu, pode ter acesso. É só procurar na internet por BR-LUC 2.0. A Embrapa é uma empresa pública que realmente orgulha os brasileiros. Parabéns por mais um belo trabalho. E você vai ver a seguir. Campeão de marcha picada e campeão cavalo jovem, Perfume do Monteiro, criação de Gustavo Tavares de Barros Monteiro e exposição de Gabriel Bordon de Abreu Duarte, Aras Baipendi. Chegou a hora de mais um rápido intervalo. Mas não sai daí que o Mundo Agro passa por aqui. Voltamos com o Agro Nacional aqui na TV Brasil e também no Canal Rural. E ainda hoje você vai ver. Um estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa comprovou que o uso de práticas agrícolas sustentáveis, como o sistema de plantio direto em áreas irrigadas, é capaz de aumentar o estoque de carbono do solo, reduzindo a liberação do gás carbônico na atmosfera. E agora vamos ver mais uma matéria da nossa série imperdível sobre cavalos nacionais campeões. Vamos conhecer a trajetória do belíssimo cavalo Perfume do Monteiro, campeão de marcha picada da Exposição Nacional de Manga Larga Marchador. Cavalo que você começa a reparar as angulação dele, garupa, membro, frente, né? Não tem o que falar. E ele se destaca no meio dos outros, né? Ele é um cavalo diferente, você vê que ele é um cavalo diferente. O cavalo eleito como o cavalo mais completo da raça, né? Um brilho próprio que a gente costuma falar, né? Ele chega no meio dos outros, ele cresce. Nessa época, desses cruzamentos que nós fazíamos, procurávamos éguas mais de marcha de centro, muito machadeiras, quanto mais coladas no chão possível. E o Perfume é o resultado desse acasalamento. Filho do elfo do Porto Azul, nosso garanhão principal, na lira Favatinha, que vai o sangue do Favacho Consciente. Ele saiu daqui, ele tinha 1 ano e pouco, mais ou menos. Ele chegou lá para casa com 14 meses de idade. Eu criei ele, não comprei direto do Monteiro, criei ele dentro da baia, soltava em piquete. Cabresteado, ele já veio cabresteado, mas eu deixei cabrecear ele melhor ainda que ele precisava. Aí com 3 anos eu mandei ele para Doma, num centro de treinamento, que é o Gabriel, o menino que domou o cavalo. Aí nós vimos que tinha potencial para pista. O Gabriel falou, vamos levar ele num poeirão para a gente ver como ele sai. Foi muito bem na mão do juiz e ele foi reservado o cavalo nesse poeirão que a gente levou. Aí o Gabriel falou, já peguei a manha desse cavalo, ele é malandro.
Eu preciso executar ele antes de entrar na pista. Ele esteve especializado aqui em Bragança, a gente trouxe ele. E ele foi bem demais aqui também. Ele ganhou a categoria. Perfume, ano passado eu fui na exposição de Bragança Paulista e ele estava lá, cavalo júnior, tudo, e eu vi ele e a gente estava montando o projeto e a gente estava procurando cavalos e éguas, né, com potencial para a pista e principalmente potencial para reprodução, né? Eu vi ele lá novinho e falei, nossa, é um cavalo que entra fácil no projeto, né? Aí, infelizmente, a gente não conseguiu parceria, nada com ele. Aí eu fiz uma parceria com a Candelária. Aí a Candelária levou o cavalo para a CBM de 2021. Lá ele ganhou a categoria e foi pro grande, ficou em quarto andando. Aí não deu certo mais a parceria com a Candelária. Veio o rapaz lá de Baipendi, do Aras Baipendi, o Gabriel, e comprou o cavalo. E levou o cavalo para a Nacional. Antes da Nacional surgiu a oportunidade da gente estar adquirindo 50% dele, trazendo para cá para preparar. Essa venda foi acho que uns 40 dias antes de começar a Nacional. O dia que eu fui lá montar no cavalo, estava muito fora de forma. Por exemplo, o cavalo estava parado, fazia acho que uns 6 meses. E é difícil você preparar, acho que a preparação da Nacional é uma preparação que leva um ano, né? E ele, um cavalo que foi preparado para o CBM, e um cavalo que tem muita facilidade, né, de aprender, tem um temperamento de sela muito bom. O Mário fez um convite, né, perguntando se eu não queria dar uma força para ele lá na Nacional, né. Aí eu vim aqui, vi o cavalo, desde o primeiro dia que eu bati o olho nele, eu achei ele muito bonito. Aí começamos a preparação dele, né, que o prazo estava curto. Ele se mostrou um cavalo muito inteligente. Pegava rápido as coisas, né? Cavalo que tem muita genética, né? E a mãe, a Lira Favatinga. Tem muito sangue do Favacho Consciente, né? Um sangue antigo que dá muita marcha. Por exemplo, você pega Favacho, Herdade, Bela Cruz, né? JB, esse sangue antigo, a vida inteira deram marcha picada. Então eu falo, gente, não existe sangue de batida e sangue de picada. Tem sangue de marcha, né? A gente começou a preparar esse cavalo com 3 vezes na semana, então o prazo estava curto. Então, pra falar a verdade, não deu 15 dias direto pegando ele, entendeu? Então, vim aqui e comecei a parar ele, né? Mas um pouco na preocupação, né? Fiquei sabendo meio por alto que ele tinha mania de querer brincar dentro da pista. Acho que uma vez ele foi até retirado também. Então, é um cavalo que eu foquei muito nele. Condicionar ele andando na pasta do meu lado, pra ele nunca querer brincar com essas coisas, porque às vezes não é nem de maldade do bicho, mas o bicho começar a brincar, às vezes o juiz pode interpretar que ele é maldoso, tá querendo pegar a gente e ele ser desclassificado. Então, eu foquei muito nessa parte, caminhar com ele, parar ele. Graças a Deus, pensamento, a estratégia que nós usamos com ele, deu muito certo. E ele se mostrou desde o começo, para mim, um cavalo muito tranquilo. Nunca me deu trabalho nenhum. Um cavalo para digerir tudo isso que foi passado para ele, né? Nesses 30 dias de treinamento anda nacional, se um cavalo não tiver a cabeça boa, genética boa, né? Ele não consegue. Nós foi pensando que ia dar certo, né? Mas a gente, igual o Foguinho falou, né? A gente não pode já chegar lá pensando que o cavalo vai ser grande, né? Nós foi pensando em ganhar, lógico. O campeão nacional de marcha picada cavalo jovem 2022 é Perfume do Monteiro. Entendemos que o cavalo da primeira posição é o cavalo de postura mais natural do campeonato. Ele se posta muito natural
com o conjunto de frente, ele tem vantagem sobre o segundo na coordenação anterior e posterior. Chegamos na Nacional, graças a Deus, conseguimos realizar o que nós estávamos fazendo aqui dentro de casa, entendeu? Uma boa apresentação, parou certinho, se postou muito bem. Foi muito bem na categoria, ele ganhou na categoria e foi segundo de morfologia. Tinha categoria, voou baixo, vi na morfologia também, vibrei com ele demais na morfologia, porque ele realmente é muito bonito. É muito bonito, ele encanta a qualquer pessoa que chegue lá e assista, que não entenda de cavalo verdadeiramente, ele não só é morfologicamente bom de morfologia, ele é um cavalo também lindo de se ver. Cavalo, é o que eu falei, é a marcha picada evoluída, né? O que mais me encanta naquele cavalo é o gesto de marcha, a naturalidade da frente dele, sabe? Diagrama, isso é uma coisa que ele tem que é dele. Você vê que ele é um cavalo diferente. Ele, quanto mais ele anda, melhor ele fica. Mais vontade, ele tem muita vontade de andar. Nós vamos agora fazer a apresentação dos machos de marcha picada. Campeão de marcha picada e campeão cavalo jovem, Perfume do Monteiro, criação de Gustavo Tavares de Barros Monteiro e exposição de Gabriel Bordon de Abreu Duarte, Aras Baipendi. Eu já sabia do potencial do cavalo, eu já sabia, quando eu ia lá ver o cavalo andar, eu já via que ele era diferente. O grande campeão da raça, Machos de Marcha Picada 2022 é Perfume do Monteiro. Não foi eu que apresentei, mas foi a mesma coisa que eu apresentei, né? É muita alegria você subir a rampa, admirar um cavalo grande, campeão nacional. Assisti pela televisão e fiquei muito feliz. Fica contente, né? Bom demais, né? É uma alegria que espero ter mais vezes, né? Foi um parado no grande da Nacional, né? Um nível daquele. Então eu queria parabenizar eles, os proprietários atuais do Perfume, que realmente levaram o Perfume ao nível máximo de preparo. É um título que muda a vida de um Aras, de todo mundo, né? Porque hoje o cavalo é o número 1 da raça, né? Parece um sonho, né? Parece não, é um sonho que... não sei se eu ainda acordei ainda desse sonho não, viu? Agora ele vai descansar um pouco. Em 2024 ele volta para a pista. Agora é focar na reprodução, né? Ver o que realmente o cavalo vai produzir. Foi realmente um grande acerto do Aras Monteiro, sem sombra de dúvida. Gratificante para qualquer Aras produzir o melhor cavalo do Brasil, né? Muito legal essa série que mostra esses animais incríveis. Não é à toa que o cavalo também é considerado o melhor amigo do homem. Agora nós vamos até a cidade de Olambra, no interior do estado de São Paulo, para ver como as novas tecnologias de irrigação transformaram a produção rural na região. No sudoeste do estado de São Paulo, o passar do tempo mudou paisagens e transformou incerteza em produtividade. O que antes era um cenário de seca, hoje é sinônimo de produção de alimentos. Do alto do seu primeiro trator, o Massey Ferguson 1973, o produtor rural Mário Vandenbroek revive sua história e conta como a irrigação transformou a produção. O primeiro contato com a irrigação foi aqui na cooperativa Olambra. Eles plantavam palmas, eram flores, né? E a gente via o pessoal irrigando e sobrava um pedacinho de terra que eles irrigavam um trigo, uma sojinha, e aquela produzia bastante. E com aquela, a gente vendo aquilo lá, a gente falou, nossa, acho que nós temos que começar com irrigação, porque a seca aqui sempre é muito grande, sempre a gente precisa quebrar veranicos, né? Então daí a gente optou por começar com irrigação autopropelido. Isso foi em 1984, compramos um autopropelido. É um cano, um rolo, né, que fazia irrigação. No final da década de 80, os produtores começaram a perder a sua lavoura com veranicos aí de 15 a 20 dias, né, e viram a importância de buscar alguma tecnologia que desse maior estabilidade para a produção.
E nisso eles conheceram o sistema de irrigação por pivô central, lá na região de Guaíra, que naquela época ela era referência, e a partir disso nós introduzimos a irrigação aqui na nossa produção. Foi através da prática de molhar o solo intencionalmente que a região de Paranapanema ficou conhecida como Celeiro Paulista. Pela Olambra Agrícola, assistência técnica da cooperativa, a gente foi falado que tinha algum lugar que tinha um pivô central. A gente não sabia o que era isso, mas vamos visitar. Daí nós fomos a Guaíra, visitamos um pivô central e voltamos todos encantados. De tão bonito, tão interessante para conseguir salvar uma lavoura, para irrigar. Então a gente voltou daquela viagem, já fizemos uma comissão e já compramos os pivôs centrais, que esse aqui é um dos primeiros pivôs que foi colocado aqui na Olambra. A região de Paranapanema é responsável pela produção de 70% do algodão, 25% do feijão e trigo, em torno de 22% da soja e do milho colhido no estado de São Paulo. Hoje a irrigação, além de trazer uma eficiência maior de produção, qualidade do produto e diminuir o risco para o produtor rural, ele traz economicamente um desenvolvimento melhor para toda a região. Você tem uma melhoria muito grande do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da região, a partir do desenvolvimento do agronegócio na nossa região, porque nós estamos numa região apta para isso. E socialmente falando, nós temos, né, a melhora das pessoas, né, e do desenvolvimento das cidades. Para a especialista, o que deu sustentabilidade para o cultivo na região foram os chamados pequenos barramentos. O que são esses pequenos barramentos? São áreas, né, os pequenos açudes que a gente capta a água da chuva no momento mais chuvoso do ano, que aqui no verão chove aí em torno de 1.200 a 1.400 milímetros, né, a nossa pluviometria média anual. Então, na época do verão, chove-se com uma frequência maior, a gente acumula essa água nos pequenos reservatórios para usar numa época de seca ou de menor precipitação durante o ano. E isso contribui de que forma? Você mantém a vazão dos rios regular, né? Você capta uma água para continuar na bacia, ela infiltra para o lençol freático naquele momento, ela continua no ciclo hidrológico e ainda você utiliza para irrigação. Isso, no meu entender, os pequenos barramentos hoje trazem essa sustentabilidade. Segundo a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o país tem potencial para expandir a área irrigada sem comprometer outros usos de recursos hídricos por meio de tecnologias. Atualmente, o país tem mais de 8 milhões de hectares irrigados com potencial para 55 milhões, apenas sobre áreas que já estão em uso. Aqui na propriedade, a preocupação não é apenas com a água, não. O solo também é foco de cuidado. Eles trouxeram um plantio direto de Ponta Grossa na década de 80 e há pelo menos 30 anos fazem uso dessa tecnologia. Quais as vantagens? Porque eu sei que são inúmeras, né? Sim, defensivo não muito, mas erosões, eólica ou de chuva forte, então a gente consegue guardar a terra aqui. Carbono, se faz plantio direto, você retém o carbono, né? E retém mesmo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa comprovou que o uso de práticas agrícolas sustentáveis, como o sistema de plantio direto em áreas irrigadas, é capaz de aumentar o estoque de carbono do solo, reduzindo a liberação do gás carbônico na atmosfera. Bom para o planeta e para o seu Mário, que vai continuar fazendo o que ele sabe fazer bem. A gente quer produzir, precisamos de irrigação por causa disso, a gente precisa de liberdade para conseguir trabalhar. A gente quer fazer preservação do meio ambiente e tudo do melhor jeito possível. É tudo isso que a gente precisa, né, para a gente conseguir produzir alimento, que é o que a gente sabe. Mais um belo exemplo de sustentabilidade e eficiência da produção agropecuária brasileira. E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural.
Eu te espero aqui na semana que vem para conferir mais histórias sobre o mundo do campo. Você também pode assistir o nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você, obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!